Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, sob a graça do nosso Deus. Estamos mais uma vez chegando até você através do nosso Instagram e nessa oportunidade para estarmos fazendo uma reflexão sobre a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nós vamos fazer uma oração, depois estaremos dando sequência com a leitura do texto áudio da Verdade Prática e também a leitura bíblica. Senhor, nós te somos gratos pela noite que concedeste a todos nós. Despertamos sob a tua paz e te pedimos, ó Deus, que assim seja durante todo o dia. Ó Deus, agora, em nome do teu Filho Jesus, te pedimos, ó Pai, sabedoria, discernimento, e orienta-nos pelo teu Espírito na condução, Senhor, desta reflexão sobre a lição bíblica deste domingo, com esse tema tão maravilhoso, ó Deus, de modo tal, Senhor, que guardemos essa palavra, essas orientações, ensinamentos em nosso coração e possamos aplicar às nossas vidas. Abençoa também, Senhor, de igual modo, o teu servo, o diácono Daniel, que estará fazendo essa reflexão, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados, como anunciamos, o texto, o tema dessa lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. É a quinta lição do mês de maio, do segundo trimestre. O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 2, os versículos 4 e 5, que dizem: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. A Verdade Prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica está também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, dos versículos 1 ao 10. Se você não tem a sua lição, não adquiriu, procure o diácono Deodato na sede, entre em contato com ele e adquira a sua lição. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Pai, te louvamos por esta palavra maravilhosa, cheia de esperança, Senhor, e que já temos desfrutado até aqui e continuaremos na eternidade a desfrutar. Nesta manhã, Senhor, te pedimos outra vez sabedoria, discernimento, e capacita-nos, ó Deus, para então estarmos levando esse ensinamento, a tua palavra, aos corações dos nossos irmãos. Dá também, Senhor, da tua graça ao teu servo Daniel Barbosa, Senhor, que irá fazer. O Pai do Senhor, já faz alguns dias que nós não nos vemos, e hoje eu vou ter o privilégio de mesmo, online, ver o seu rosto, saber que você está bem e que estamos unidos no mesmo propósito em Cristo Jesus. A paz do irmão Daniel, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Estou me ouvindo certinho? Prazer muito grande poder contar com você na manhã de hoje, nessa escola diferente, mas incrivelmente abençoada, porque a palavra de Deus continua a mesma, imutável, e o privilégio de você estar levando aos nossos corações essa reflexão sobre essa riquíssima lição, cheia de esperança, de fé, tantas outras maravilhas. Você tem a oportunidade, meu querido irmão Daniel. Nosso irmão Daniel é dirigente da congregação habitacional Turu, diácono da igreja, e conduz os trabalhos da Assembleia de Deus Promessas no bairro do Habitacional Turu. Quando o Senhor, meu amado, fique à vontade. Glória a Deus. Eu cumprimento os amados, as amadas irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos hoje com a oportunidade de ministrarmos essa lição a todos os irmãos. E graças a Deus ele tem a tecnologia hoje para que nós não ficamos tão distantes. A nossa lição, ela fala sobre libertos do pecado para a nova vida em Cristo. Como o pastor Chagas já leu, já foi lido o texto de Efésios 2, 1 ao 10. Já também foi lido também sobre o nosso textuário, sobre a verdade prática. E nós podemos já ir direto para a nossa introdução. A introdução ela fala assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Ou seja, nessa introdução, o próprio apóstolo Paulo já deixa bem claro para todos nós que a salvação foi um favor imerecido
que Deus ele nos concedeu. Ou seja, foi um favor que Deus nos deu, que nós não temos nenhuma condição física e muito menos espiritual de retribuirmos a Deus por essa salvação. O que nós podemos fazer é obedecer, é aceitar essa salvação vinda de Cristo. Então, esse favor imerecido dado por Deus, nós apenas temos que receber de bom grado do Senhor. Iniciando o tópico 1, ele vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Aqui nesse tópico 1, ele faz uma explanação de que nós éramos antes de aceitarmos a Cristo. Como a gente vivia antes de aceitar a Cristo. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Que está lá no versículo 2, 1 ao 3. Ou seja, antes de sermos regenerados, antes de sermos resgatados do pecado, nós éramos filhos da ira de Deus. A palavra de Deus fala que por um só homem entrou o pecado, ou seja, por Adão, iniciou toda a entrada do pecado no mundo. E por meio de Jesus Cristo, também veio a salvação. Ou seja, durante todo esse tempo, nós, a humanidade, estávamos debaixo da ira divina. Ou seja, estávamos sujeitos à morte física, à morte espiritual, sem salvação. E a partir do momento que Deus ele nos concede esse favor imerecido, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados, toda a história antes de Adão ela fica praticamente apagada. Começamos a viver uma nova vida. O subtópico 1, ela fala assim: nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Quando ele fala vivificou, essa palavra vivificou tem um sentido de fazer existir. Né? Fazer existir, ou seja, nós que estávamos mortos, os nossos pecados, os nossos delitos, Deus ele nos fez vivificar, ou seja, nos fez existir mais uma vez. Né? E nós temos a oportunidade de estarmos com Cristo mais uma vez. A palavra ofensa do grego, paraptoma, tem o sentido de dar passo, em falso, de forma deliberada. O termo para o pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, por sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Está lá no versículo 2, capítulo 1, diz assim, de Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, aquele que não tem Cristo na sua vida, no seu dia a dia, é tido como morto, é como se fosse um morto-vivo. Aquela pessoa que vive em uma sociedade, só que pelo fato de não ter a vida em Cristo, a própria Bíblia diz que ele é morto. Mas por que ele seria morto? Por que ele não tem olhos para ver a luz? É o que diz lá em 2 Coríntios 4:4, que fala que o próprio diabo ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam a glória do Senhor. Ou seja, para o mundo externo, eles acreditam que tudo está certo. E que vivem a vida normal, e que a prostituição, e que as drogas, e que todo tipo de vida é normal. Ou seja, estão todos mortos espiritualmente. Assim como nós também estávamos mortos também espiritualmente. Ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Está lá em Isaías 59:2, que simplesmente diz assim, que os nossos pecados, o meu, o seu pecado, o pecado da humanidade, separa o homem de Deus. E se você discorrer mais
no livro de Isaías, no próprio capítulo 59, ele fala que até mesmo as nossas orações, elas não são respondidas devido aos nossos pecados. Você vê como separação tem o homem de Deus. É como se fosse um muro. O pecado do homem diante de Deus é como se fosse um muro. E um muro que nós precisamos derrubar todos os dias. Sabia disso? Todos os dias nós tentamos levantar esse muro com as nossas atitudes, com os nossos pecados. Só que existe a necessidade de todos nós derrubarmos todos os dias esse muro, nos corrigindo, orando, buscando a palavra de Deus. Nós não estamos isentos do pecado, mas nós podemos sim nos corrigir a cada dia. Lá em Tiago 1,5, ele fala que o salário do pecado é a morte. Tanto morte física como morte espiritual. É o que nós estávamos antes da regeneração, antes de sermos alcançados pela palavra do Senhor. Dando sequência aqui, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Está lá em 1 Timóteo 5,4, mas aqui vive em deleites, vivendo está morto. Ou seja, quem vive em deleites de pecado, ou seja, que anda pecando, para Deus essa pessoa é como se estivesse morta. É tanto que a palavra de Deus fala que ele nos vivificou, ou seja, nos fez existir novamente. Ou seja, isso quer dizer que antes estávamos mortos para Deus. Essa é a real situação. Não tem outra desculpa além disso. No subtópico 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que, noutro tempo, andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Está lá no versículo 2a. Capítulo 2, versículo 2a. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada dos salvos antes da regeneração. Ou seja, a própria lição ela vai fazer uma retrospectiva do que éramos as nossas vidas antes de aceitarmos a Cristo, antes de sermos vivificados. Ou seja, antes de Deus nos resgatar do pecado e nos fazer existir novamente. Ele fala aqui, ó. 2.1. Andar segundo o curso deste mundo. Capítulo 2, versículo 2b. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver ao seu tempo. Eu acho interessante que Romanos 12:2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ô glória! Eu acho interessante que esse versículo traz para nós a realidade de hoje. A realidade de hoje em que essa epidemia ela trouxe para nós um despertamento espiritual para a igreja de Cristo. Porque, de certa forma, nós estávamos acomodados. A Bíblia falava de guerra, rumores de guerra. Guerra, rumores de guerra sempre existiu fome, peste. Mas nunca se houve um sinal tão explícito como os de hoje que nós vivemos. Nós vivemos uma época em que, eu até comentei aqui em casa, em praticamente nós vivemos quase um apocalipse. Um apocalipse hoje. Onde nós pensávamos, nós tínhamos vários e vários planos para o ano. Quem se imaginou que hoje estaríamos todos numa situação dessa? Ninguém se imagina estar em uma situação dessa. Todos resguardados com medo desse vírus. Então, nós, como fala em Romanos, nós cristãos devemos entender que isso faz parte do final dos tempos.
Aí ele reforça para nós não nos conformarmos com esse século. Ou seja, nós temos que se adaptar à realidade. Nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos andar segundo o curso do mundo. Nós podemos andar no mesmo sentido do mundo. O crente ele tem que andar sempre ao contrário do que o mundo ele prega, do que o mundo ele fala. No começo da epidemia eu vi muito crente assustado, muito crente preocupado. Não, amado, nós não devemos estar preocupados de maneira alguma. Pelo contrário, nós devemos dar graças a Deus, glória a Deus, porque o tempo do fim se aproxima. E esse é um grande despertamento. Eu acredito que, como já falei antes, quando a igreja em Cristo ela tiver a oportunidade de retornar, ela retornará mais avivada. Nós precisávamos desse avivamento. No subtópico 2.2, diz assim, andar segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Como eu falei agora há pouco, está lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo ele tem esse poder de cegar o entendimento dos incrédulos, que acredita que tudo que ele vive, a vida de prostituição, a vida de drogas, a vida de festança, bebedeira, tudo para isso é normal. Diácono Daniel, só uma parte, por favor. Pode ficar à vontade. Em relação aos Efésios, eles haviam sido depravados e mortos. Eles estavam numa situação terrível. Um estado realmente de depravação. E quando você tocou no assunto que o diabo quer ter na humanidade, é que, de fato, o mundo, esse mundo, às vezes, de doidão, esse mundo quer colocar todos os seus seguidores dentro Vem cá. molde. E esse molde é o molde do engano, conforme você falou, alguns objetivos. Mostra aí. O molde da imoralidade, da prostituição, o molde do egoísmo, da inveja, da violência, da rebelião. E isso tudo, resumido em uma só palavra, é um molde de depravação. Exatamente isso que o diabo quer fazer, ou oferece ao mundo para que se adeque, se entre nessa forma que está preparada aí. Realmente a situação dos Efésios, que hoje de muita humanidade é exatamente essa. Obrigado. Ô, Glória, o subtópico 2.3, ele fala assim, ó, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isso é condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar filhos de adoção. Ou seja, o subtópico 2.3, ele fala que andávamos fazendo a vontade dos pensamentos. Ou seja, pensamentos maus. É como eu falei, isso é uma retrospectiva que a lição ela faz, que nós éramos assim. Ou seja, ele subentende que nós
já passamos desse momento, ou seja, que nós não fazemos tais atos, né? Pensamentos de mal, pensamentos de prostituição, pensamentos de ira, pensamento de furto, vários tipos de pensamentos, era a nossa natureza passada, nossa natureza que já não nos cabe mais a vivermos. A vontade da carne também era algo que a lição diz que antigamente nós vivíamos. É bem verdade que nós não estamos isentos disso. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Mas o crente ele tem que viver em espírito. O crente tem que viver em espírito e em verdade. A síntese do tópico 1 diz assim: a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Glória a Deus. Você vê que a nossa condição era caótica. Mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, eles também nasceram em pecado. Existe a plena necessidade de mesmo aqueles que nasceram no Evangelho aceitar Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então, a condição do homem sem Cristo é uma condição caótica. Ele acredita que tudo está certo, tudo é normal. Olha, a vida sem Cristo, como a própria Bíblia diz, porque a Bíblia é o nosso espelho, ela diz que é morto. Ou seja, uma condição do vivo morto. A vida sem Cristo era assim, vazia, sem sentido. Mas muitos acreditam que está tudo normal porque o próprio diabo ele segue o entendimento de todos. Está lá em 2 Coríntios 4,4, como nós lemos agora há pouco. Já no tópico 2, nossa lição, ele vai falar que é vivificados pela graça. Como eu falei no início da nossa lição, vivificado significa fazer existir. Ou seja, no sentido bíblico, fazer existir é como se Deus tivesse nos resgatado novamente e nos fizesse existir novamente em uma vida nova, uma vida com Cristo. Por o ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Oh, glória a Deus! O que eu acho interessante nessa introdução é que o próprio Jesus Cristo, ele se entrega por mim, por você. Ele não quis saber em momento algum se a classe A ou a classe B ia aceitar. Ele morreu por mim, morreu por você. Independentemente se você fosse aceitar a Cristo ou não. Até mesmo aqueles ladrões que estavam do lado esquerdo, do lado direito de Jesus Cristo, eles tiveram a oportunidade, todos os dois, de serem salvos. Só que infelizmente só um deles, felizmente um deles teve a oportunidade de aceitar a Cristo naquele último momento. Ou seja, o próprio Cristo ele veio para todos. A salvação é franqueada a todos. Não só a classe menos favorecida, mas todas as classes. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Independentemente do nosso aceite ou não, Cristo ele morreu por nós. E ele franqueou essa passagem direto para os céus. No subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Glória a Deus. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor,
que éramos... Tenho muito amor, me desculpe aqui, vendo seu muito amor com quem nos amou, versículo 2 e 4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus se mostra apenas misericordioso, mais abundante em misericórdia. Glória a Deus. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho interessante que nós fomos salvos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Ou seja, durante toda a história, desde o pecado de Adão no jardim do Éden até a vinda de Jesus Cristo, nós vivíamos errantes, não tínhamos esperança e salvação, a não ser os profetas que se pregavam sobre a vinda de Jesus Cristo. E Deus, na sua infinita glória, Ele com certeza Ele olha para baixo e vê a humanidade decaída, e pela sua grande misericórdia, também Ele olha para o lado e aponta para o seu Filho Jesus Cristo e diz: hoje tu vai descer. Hoje eu começo a escrever uma nova história na vida de todos aqueles que um dia entregaram a vida por mim, entregaram a sua vida para mim. Então, a misericórdia de Deus, o amor divino de Deus pela humanidade, começa quando Ele ama a humanidade e envia o próprio Jesus Cristo. Ele não envia nem anjo, serafins, nem outras classes de anjos. Ele envia seu Filho próprio. Ninguém teria amor tão grande assim, de entregar seu Filho para morrer por uma raça de pecadores, por pessoas debochadas, como nós vimos nos últimos tempos, a humanidade debochando de Jesus Cristo, a humanidade fazendo pouco caso da palavra de Deus. Quem morreria por alguém assim? Me diga, amados. Quem? Mas Deus, Ele entrega seu Filho já sabendo dessa situação. Então a misericórdia de Deus ela é infinita. O amor de Deus é infinito por nós. Jesus Cristo, das suas passagens, Ele chora pela humanidade. Quando Ele vê a família de Lázaro chorando naquele desespero, o próprio Jesus Cristo Ele chora. Ele chora porque Ele entende uma humanidade fraca. Ele chora porque Ele ama a humanidade. E Deus, Ele prova o seu amor por nós, nessa grande misericórdia. Glória a Deus. Se tiver algum comentário, pastor, pode interromper. Tá ótimo, tá ótimo. Glória a Deus. O subtópico 2, nosso tópico 2, vivificados pela graça, descrevendo as dádivas divinamente concebida aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Significa que não éramos merecedores desse amor, mas quem mesmo assim, Deus nos vivificou, ou seja, nos fez ressurgir juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Está lá em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou glória. Ou seja, o crente, quando ele entrega a sua vida a Cristo, ele passa a viver um novo evangelho. Ele passa a viver uma nova vida. Ele passa a viver um novo andar. Aquelas atitudes passadas dele já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Já o subtópico 3, exaltados por sua graça. Graça nada mais é do que o favor imerecível de Deus. O apóstolo Gentios, que é o apóstolo Paulo, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha só que maravilha. De um homem
decaído, pecador, sujo, em situação caótica, nós teremos a oportunidade de sentarmos nos lugares celestiais junto com Cristo. É como sempre eu digo nas nossas pregações ali no Habitacional Turu, se hoje os nossos irmãos, nossos diáconos e diaconisas, nossos pastores, eles te entregam a Santa Ceia, nós teremos a oportunidade, amados, de recebermos a Santa Ceia, vindo direto da mão de Cristo. Você estará assentado, nós estaremos assentados com uma mesa bem grande, onde o próprio Cristo ele irá nos servir a Santa Ceia. Olha só que maravilha. De um pecador, de uma raça decaída, sem esperança, sem futuro, passamos a ter esse grande privilégio de recebermos de Deus a grande Santa Ceia, amado. Se você tem essa esperança, continue firme em Cristo. A aprovação que hoje o mundo passa não é para o crente se desesperar, não é para o crente se preocupar, mas pelo contrário, isso veio para um despertamento meu e seu, porque nós estávamos acomodados, até mesmo nós crentes estávamos acomodados, acreditando que tudo que estava se passando era normal, quando na verdade não é normal. E coisas piores do que essa virão, fala lá em Mateus 24, isso é o princípio das dores, ou seja, se essa pandemia assustou muito, muitas coisas virão, amados. Mas a própria palavra de Deus fala que Deus, Ele não deixará que os seus, que os santos, eles passem pela grande tribulação, por momentos tão difíceis. Antes disso virá o arrebatamento. Possamos crer nessa palavra do Senhor. Se tiver algum comentário, só falar, meu irmão. Ok, meu irmão. Eu vou ficar sem comentários. Pode ficar à vontade para você fechar a lição em tempo hábil. Pode conduzir. Ô, Glória, dando sequência aqui no subtópico 3, Deus mostrou as abundantes riquezas de sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. O que eu acho interessante, o que é um favor? Quando eu faço um favor para um colega, para um amigo meu, para um irmão, ele tem a obrigação de me retribuir esse favor. Deus, ele nos deu esse favor, e favor imerecido, porque nós não fizemos nada para receber. Nada. E muito menos teremos condições de retribuir esse grande favor. De certa forma, temos sim, sendo os obedientes a Deus, cumprindo o seu ID, obedecendo a sua palavra. Dessa forma, sim, nós podemos, amado, retribuir em parte o que Deus fez por nós. Deus, Ele quer de nós obediência. Obediência mais do que sacrifício. Mais do que qualquer outra coisa, como subir escadas. A gente vê muitos pagadores de promessa subindo escadas, andando quilômetros e quilômetros, quando na verdade se tem a vida totalmente desalinhada e quer a regeneração, ou quer o perdão apenas por um ato, quando na verdade o Cristo já morreu por nós. A síntese do tópico 2: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus, como fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não explica que tal maneira é essa, mas eu e você podemos ter ideia que essa tal maneira foi uma maneira muito amorosa, muito grande, porque Deus na sua essência é amor. O homem ele ama, mas Deus na sua essência pura ele é amor. Então ele amou a humanidade, que mandou o seu próprio filho para morrer pela humanidade, para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus nos alcançou. Graças a Deus. E o que eu acho mais interessante, você, meu amigo, os irmãos que estão nessa live, nós temos que entender que nós somos mais que especiais. Porque a palavra de Deus fala que não foi nós que escolhemos a Deus, e sim Ele que nos escolheu.
Ou seja, a salvação chegou para você gratuita. Deus, ele nos escolheu. Não foi você que, por iniciativa própria, quis ir. Em certa parte, sim. Mas Deus, ele te escolheu, amado. Você é especial. Nós somos especiais para Deus. Glória a Deus. Que nós possamos aceitar essa misericórdia de Deus. Nós devemos aceitar de braços abertos. Quem somos nós para não aceitar esse grande favor imerecido vindo das mãos do Senhor, grande e misericordioso. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Glória a Deus. O subtópico, aliás, o tópico 3, nosso tópico 3 e nosso último tópico, ele fala que a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 9, aliás, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. No versículo 9, fala assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Isso é uma realidade que a gente vive hoje, né, amado? O crente, aliás, a salvação, ela não vem por meio de obras. Imagine só, eu e você, com baixo poder de contribuição. Hoje, diante dessa pandemia, a gente tem visto muitos cantores, muitos atores, muitas pessoas fazendo grandes doações. Já vi grandes cantores doar 500 mil. Eu não tenho condição de doar 500 mil. E aí, quem ficaria com a salvação? Eu que doaria R$1, R$10, ou o cantor que doou 500 mil reais? Com certeza o cantor que doou 500 mil reais ganharia a salvação. Não é verdade? Então por isso que a salvação ela não vem por meio de obras, porque o próprio Deus entendeu que nem todos tinham a mesma condição social, a mesma condição financeira. E a salvação é dada por Cristo. Mas, como falo outra parte aqui, porém, uma vez salvo, o crente tem um dever de praticar as boas obras, ou seja, ajudar o próximo. Por que ajudando o próximo? Porque é um mandato de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então a salvação não vem por obras, mas o crente salvo, ele pratica as boas obras. Ele ora para o seu irmão ao lado, vê que ele está necessitando de um apoio, de uma cesta básica, ele está precisando de oração. Amém, amados? Subtópico 1 do 3, ele fala assim, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. A restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que receberam Cristo como Salvador. Está lá em Hebreus e também está lá em Coríntios. Graça como meio de salvação. Ou seja, quando a palavra de Deus fala isso aqui, na nossa lição, aliás, fala isso aqui, ele fala que a graça de Deus nos livrou da escravidão do pecado. O ser humano, ele sem Deus, ele vive uma escravidão. Mas como foi falado anteriormente, ele acredita que não, acredita que vive tudo tranquilo. Tudo como se tivesse tudo na sua plena normalidade. Só que a graça de Deus, ela veio justamente para isso. Para nos conceder salvação e livrar a todos do pecado, da escravidão. Na semana nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho com um rapaz que ele trabalha conosco e ele começou a beber sexta-feira, o último feriado que teve. E aí ele bebeu sexta, sábado, domingo até de madrugada e não conseguiu ir trabalhar na segunda-feira. Quando chega a segunda-feira, ele acreditava que tudo aquilo era normal.
Ou seja, o diabo ele tem uma pessoa dessa no cabresto, como escravo dele. Só que a pessoa que está sobre esse efeito, ele não acredita nisso. Ele acredita que beber de segunda, sexta, sábado, domingo e acordar na ressaca é normal. Ou seja, ele é escravo do pecado, escravo de Satanás, e ele acha que tudo isso é normal. Mas aí é que entra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, justamente para quebrar essa máscara, para justamente quebrar essa maldição. A palavra graça é a tradução do grego, charis, que significa favor imerecível, ou seja, favor imerecível a gente já falou do que é. Nada mais é do que aquilo que Deus nos concedeu sem merecermos, que é a salvação. Glória a Deus. E por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. A sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Ô glória! O que eu acho interessante aqui, mesmo diante desse cenário todo, que você vê, Jesus Cristo, ele morrendo para a humanidade, o pecador sabendo que ele vive em delitos, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de ser esclarecido, ele ainda tem a opção de querer ou não. A própria palavra de Deus fala em Mateus, o próprio Jesus Cristo, ele fala que existe dois caminhos. O caminho largo, que é o caminho da tranquilidade, o caminho da prostituição, o caminho que tudo está normal, em que eu vou aprontar, vou viver uma vida desregada, vou viver do jeito que eu quero, e no final das contas eu vou passar por um processo de purificação e vou chegar até os céus. Esse é o caminho largo. Você vê que o caminho largo, por incrível que pareça, ele é mais cheio. Você vê falsas doutrinas que flexibilizam a doutrina, elas são mais cheias, igrejas cheias, lotadas, pela facilidade de se herdar a salvação. Mas existe outro caminho, que é o caminho estreito, que é o caminho da salvação em Cristo. É o caminho da salvação em Cristo. É o caminho da salvação em Cristo. E esse caminho da salvação em Cristo é o que nós devemos viver. Renunciar ao mundo, renunciar às coisas que o mundo sempre nos coloca. Né? As obras como a evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Ou seja, as obras como evidência da salvação, ou seja, eu e você, pelo fato de sermos salvos em Cristo, nós temos que ter compaixão pelo nosso próximo. Eu tenho que ter compaixão pelo vizinho. Eu tenho que ter compaixão pelas almas que estão se perdendo. Essa sim é a evidência da salvação. Nós não fazemos isso para herdarmos a salvação, porque nós já temos a salvação. Mas aquele que é de Cristo, amado, ele se simboliza com a situação do seu próximo, com a situação do seu vizinho. Nós devemos ter sim essa sensibilidade. A Bíblia fala que aquele que sabe que tem que fazer a verdade e não faz, ele está pecando. Nós estamos pecando quando nós vemos alguém passando necessidade e nós não ajudamos. Essa é a pura evidência da salvação. Nós que somos salvos devemos ter essa evidência. Assim como Jesus Cristo foi bondoso para toda a humanidade. Assim como ele se doou pela humanidade. Quem somos nós, amado? Para resistirmos a isso, se o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus que desceu dos céus em forma de pessoa, se fez como eu e você, ele chega, para finalizar esse tópico e ir para a conclusão, ele chega em uma forma tão humilde, ele chega e ele lava os pés do discípulo, numa forma de humildade extrema, amado. Se hoje nós temos sapato, tênis, sapato de última geração, naquele tempo que não existia, todos os discípulos com os pés sujos, os pés encardidos, o próprio Jesus Cristo, ele se prostra, ele lava pé por pé, inclusive ele lava o pé de Judas, o traidor.
Isso prova a humildade de Jesus Cristo. Nós, eu e você, devemos aprender com Cristo. Evidência da salvação é o amor pelo próximo. Evidência da salvação é a contribuição, é a ação social. E nós devemos fazer isso. Glória a Deus. A nossa conclusão diz assim: antes da generação, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar as boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe, amado, por essa palavra. E que nós possamos estar firmes na palavra de Deus. Que nós possamos fazer tudo o que foi colocado nessa lição de hoje. Que as nossas obras não sejam como poço para adquirir a salvação, mas sim frutos da nossa salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos maravilhados pela riqueza de ilustração das nossas corações no ano de hoje. Muito obrigado, meu amado diácono. Glória a Deus. Diaconisa Vitorina. E logo mais, às 19 horas, teremos outra live. Logo mais às 19 horas. E todos estão convidados. Aproveite e dispensa-nos aí em oração. Diácono Daniel, aproveita e nos despeça em oração. Já saiu. Senhor, nós te agradecemos pela ministração aos nossos corações, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, que possamos estar aplicando as nossas vidas, ó Deus, que tenha servido de edificação a todos nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício lá do Calvário, por teres nos feito filhos teus. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado que nós estejamos dedicados na perseverança e preservação, Senhor, dessa grande obra que tu fizeste através do teu Filho Jesus em favor de todos nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.